Boa noite, sejam muito bem-vindas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, para a gente conversar aí sobre esse assunto que é um assunto muito interessante e muito desafiador, que é o gerenciar o consultório psicopedagógico, né? Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês e agradecer pela honra de estar aqui nesse momento da gente poder conversar, da gente poder trocar. Pretendo que seja um encontro rápido, objetivo e que a gente possa, né, tirar as nossas dúvidas, conversar bastante, tá? Tem mais duas pessoas chegando, vamos recebê-las. Boa noite, meninas, vamos lá. Boa noite. Que bom, que bom. Mais gente chegando. Seja bem-vinda. Boa Boa noite, desculpa. noite, boa noite. A gente não está te vendo, viu? Só um momentinho, vou tentar Claro, ativar claro, aqui. pode ser com calma, fica tranquilo. Meninas, nós vamos começar aqui com o nosso roteirinho, seguindo o nosso passo a passo. Eu vou indo e voltando. Fiquem à vontade para poder conversar comigo, me chamar, tá? Eu fico aqui sem ver vocês na tela, quando eu compartilho. Então, qualquer coisa vocês me sinalizem, tudo bem? Então, a gente hoje vai falar, né, sobre gerenciar o consultório psicopedagógico. E isso vai trazer algumas implicações para a gente, né? Vai trazer algumas reflexões de detalhes e questões da nossa história de vida que nós não fomos muito ensinadas a fazer. E aí, né, meninas, a gente começa sempre com um sonho. A gente começa com aquele desejo de fazer dar certo, ou a gente está transicionando de carreira, ou a gente está começando ali um momento e quer dar um passo, né, dentro dessa paixão que é a psicopedagogia, desse amor que é trabalhar e atuar na clínica psicopedagógica. Tudo começa com esse desejo, com essa vontade muito grande de acertar. Porém, nenhuma de nós aqui recebeu educação financeira, não é mesmo? Lá na escola, ninguém ensinou para a gente a fazer uma, né, uma planilha, a fazer uma tabelinha, registrar quanto a gente ganha, quanto a gente ganha, não, quanto a gente recebe, quanto a gente paga. Então, quando a gente vai para a atuação psicopedagógica, muitas vezes a gente acaba se desanimando porque a gente comete algumas falhas simples. Ou a gente vai com um sonho e toma um banho de água fria, porque a gente sabe que no início a gente precisa se preparar, porque as coisas têm um tempo para poder engrenar, e ao passo também que se a gente não se organiza financeiramente, as coisas ficam, às vezes, ali um pouco mais perdidas, tá? Então, a gente vai precisar trazer o nosso sonho, o nosso desejo de atuar como psicopedagogas em paralelo com o adultecer. Muitas vezes, a nossa postura diante de situações difíceis, de situações que a gente não gosta muito, é de deixar para lá, é de desistir, é de dar um jeitinho. Depois eu vejo como fica, vou empurrando, vou deixando. Porém, quando a gente está falando da nossa atuação no consultório, a gente precisa vestir uma camisa de um compromisso, de uma praticidade com esse compromisso. Tá? Então, meninas, é muito importante que a gente faça esse movimento de encarar com seriedade, de uma forma mais adulta, o que não é tão gostosinho. Todas nós aqui, quando nutrimos o sonho de atuar na clínica psicopedagógica, o que vai nos mover muitas vezes é o desejo de ajudar, de mobilizar as aprendizagens dos outros, de tocar no coração dessas famílias, de poder ajudar mesmo o desenvolvimento de outras pessoas. Ninguém aqui se prepara, né, ou pensa anteriormente que vai ter que preencher planilha, que vai ter que pagar conta, mas isso tudo faz parte, porque senão esse nosso desejo de ajudar os outros, de contribuir com as vidinhas dos outros, nos seus processos de aprendizagem, fica comprometido, tá? Posso continuar? Pode. Maravilha. Pode. Então, a gente vai pensar, né, na psicopedagoga e na empreendedora.
Quando a gente vai dar o passo, né, para poder ter o nosso espaço, para começar na atuação clínica, nós não vamos só como as terapeutas, psicopedagogas, nós também precisamos ir com as empreendedoras. Mas, como eu disse anteriormente, nós não somos ensinadas dentro dessa mentalidade, dessa forma de pensar. E aí, gente, como é que a gente faz? Essa mentalidade de empreendedora é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Vamos pensar como? Então, eu trago aqui algumas dicas para a gente pensar juntas neste movimento de desenvolver a mentalidade de empreendedor. A gente precisa ter, primeiro de tudo, disciplina. Quando a gente fala em disciplina, é um comprometimento real com aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a partir do momento que eu preciso me organizar, a partir do momento que eu preciso fazer os registros dos gastos, das entradas, eu preciso me comprometer de uma forma um pouco mais firme nesse movimento de disciplina para a gente, para acabar não desanimando, tá bom? A gente vai precisar de planejamento e organização. Esse é um outro tema que eu falo bastante dentro dos movimentos que eu desenvolvo. Planejamento e organização faz parte da gente, precisa estar em toda a nossa vida. E quando a gente está falando de gerir consultório também, então a gente tem que ter o período do mês. A gente já registra ao longo de muitos tempos, né? Ao longo do mês inteiro, mas a gente precisa ter um período do mês que não pode passar sem fazer alguns registros, sem observar as coisas que precisam ser compradas. Então, a gente precisa ter essa visão como um todo e não deixar passar, não dar um jeitinho, não empurrar, tá? A gente precisa pôr a mão na massa. As coisas não caminham sozinhas. Nós somos as pessoas à frente do nosso negócio, à frente da nossa atuação. Então, ao passo que eu preciso fazer, as coisas precisam caminhar, se as coisas só podem caminhar se eu estiver. Nós não estamos mais naquela posição de que eu tenho um patrão que me diz o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e eu presto um serviço para essa pessoa. A gente está a serviço, sim, dos nossos clientes, mas nós somos, né, as donas do nosso negócio. Então, mãos à massa, porque senão a coisa não caminha, tá? Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Sim. Maravilha, maravilha. Uhum, sim. Esse investimento no seu negócio, ele precisa ser feito tanto do lado financeiro quanto do lado do tempo. São dois aspectos que a gente precisa investir. Porque se você não para e pensa nessa estrutura, no que você vem colocando ali, naturalmente esse negócio foge. Então, ouso dizer que nós precisamos reservar um tempinho todos os dias para pensar na nossa atuação, para pensar no nosso negócio, tá? Poxa, Alana, meu momento de vida ainda está muito conturbado, as coisas são bastante agitadas, todo dia não dá. Escolha pelo menos uns 2 dias na semana. Escolha pelo menos um dia da semana e um período no fim de semana. Escolha sempre 2 espaços para você pensar como você está fazendo esse negócio, como você vai fazer isso girar, tá, gente? Isso é importante. A resiliência. Por quê? Porque a gente vai errar. Mas, como psicopedagogas, como mulheres que acreditam que o aprendizado é experimentação, o erro faz parte deste processo de aprendizagem. Então, a resiliência, se reorganizar, buscar entender e fazer diferente a partir do que não deu certo. E não desistir e não jogar a toalha, tá? E o autocuidado. Quem vai ser a pessoa que vai estar à frente do seu negócio? Você. Se você é a empreendedora e você é a psicopedagoga, você precisa o quê? Se cuidar. Você precisa estar bem. Estar bem para ter disciplina, estar bem para poder planejar e organizar, para botar a mão na massa, para investir e para ser resiliente. Então, você é a peça-chave nesse processo. Então, precisa ter um autocuidado. Bacana, meninas? Tô indo rápido demais? Como é que tá aí para você? Não, tranquilo. Tá bom para mim. Para mim tá bom. Eu também. Maravilha, maravilha. Continuando, então. A gente faz um investimento inicial,
ok? A gente precisa ter noção desse investimento inicial e dos gastos que a gente vai ter periodicamente. Botei mensais aqui porque normalmente a gente se organiza para pagar a conta de mês em mês, não é isso? Então a gente precisa ter sempre essa visão do todo. Ah, eu vou fazer o aluguel, eu vou sublocar uma sala. Normalmente a gente começa com horário sublocado. Então, eu botei esse aluguel aqui, mas pode ser tanto da sala toda, né, o período completo, como pode ser o aluguel da sublocação, tá? Então, você precisa saber que esse valor vai todos os meses. O material de trabalho, ou seja, você precisa fazer um investimento inicial no seu material de trabalho e você precisa ficar atenta para os pequenos gastos, porque canetinha, lápis, borracha, essas coisas precisam ser repostas. Às vezes um jogo depois de um período, às vezes uma quantidade de folhas. Então, assim, você precisa ficar atento a esse material que você compra inicialmente e depois ao que você precisa repor, tá? A gente tem que ter atenção às contas que são pagas, né, periodicamente. Então, se você tem algumas contas que você também tem dentro desse movimento de alugar a sala, você precisa ficar atento. Às vezes a internet, às vezes água, ok? A limpeza do local, isso tudo precisa ficar claro para você o que são os gastos dessa sua atuação. A sua locomoção, ela não pode estar descartada. Então, se você pega um metrô para chegar ao consultório, esse valor é do trabalho. Se você pega um Uber, né? Ou se você pega um táxi, ou se você vai de ônibus, todas essas formas, seja lá quais forem, elas precisam estar contabilizadas nos seus gastos de trabalho, tá? Vão ter os gastos extras, coisas extras que você pode vir a precisar, reposição de um jogo, um teste que talvez você tenha achado interessante, e por aí vai, tá? E aí eu coloco ali no finalzinho os cursos e a supervisão. Todo investimento da psicopedagoga em si precisa ser financiado dentro dos seus gastos da sua atuação. Claro que no início a gente sabe que não é bem assim, a gente acaba fazendo um investimento pessoal, mas conforme as coisas vão avançando, a gente precisa ter a mentalidade de que é o nosso negócio que precisa financiar, precisa fazer esse retorno dentro dos cursos e das supervisões. Tá? Então, a gente também vai colocar dentro das contas do consultório, né, os investimentos pessoais, que na verdade não são pessoais, né, profissionais que a gente vai estar fazendo, tá? Alguma dúvida, meninas? Querem perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Maravilha, maravilha. Tô indo, hein? Agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar quanto você quer ganhar por mês? Só pensa. Pensa um pouquinho mais. Quanto você quer que a sua atuação clínica venha, né, gere de renda para a sua vida, traga para você? Isso é muito importante da gente pensar, tá? É muito importante de se pensar, por quê? Porque vai ter relação direta com os valores que você vai cobrar, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar só um minutinho para falar aqui para vocês. Adriane, bem-vinda! Que bom te ver aqui, querida. Obrigada, Alana. Tive um pequeno imprevisto, não consegui entrar no horário, muita chuva aqui. Eu estava falando para as meninas, eu acho que a chuva atrapalha, a internet não fica das melhores. Muita chuva, mas que bom que estou aqui, estou muito feliz. Bacana, bacana. Obrigada. Scarlett Luana também chegou aí com a gente, bacana. Vão participando aí pelo chat, quem não puder estar aqui com a imagem, a gente vai trocando. Meninas, no que eu caminhei até agora, tá tudo tranquilo? Ficou claro para vocês? Tá caminhando? Vocês estão acompanhando a ideia? Sim, eu estou conseguindo acompanhar. Bacana. Vocês vão receber esse material, não precisa ficar se preocupando em tirar foto, em printar a tela, nada disso. A não ser que vocês queiram fazer os stories, né, para poder ajudar aí na divulgação do trabalho, para prestigiar, mas não se preocupe que vocês vão receber isso tudo, tá? Meninas, vamos lá. Quando a gente fala de quanto a gente quer ganhar, é um desafio enorme. Por quê? Porque nós não somos ensinadas que desejar coisas seja né, almejar mudanças seja uma coisa positiva.
Pessoas ambiciosas não são bem vistas no nosso contexto social. E se eu for perguntar para vocês aqui algumas frases que vocês ouviram sobre dinheiro ao longo do tempo, algumas vão vir assim, ó. Gente rica não entra no céu. Não tem uma coisa assim? Tem muito dinheiro não presta, não. Tem Mas muito vai dinheiro, não sim. presta, não. Fala aí, Karine, Adriane. Pois é, mas nós precisamos, né? Ricos Gente, entram no céu. gente, A maior riqueza está aqui dentro, então perfeito, perfeito. E o que a gente pode fazer? É justamente desconstruir essa ideia. A ambição, ela é muito bem-vinda, ela é maravilhosa. A partir do desejo de ter mais, a gente realiza os nossos sonhos. E fazendo as coisas de forma honesta, cobrando um valor justo que a gente acredita que seja merecedor, a gente está ajudando o outro e, naturalmente, ele está fazendo esse movimento contrário. Então, a gente precisa nutrir esse olhar de que nós somos merecedoras. Dinheiro é uma questão social, a gente sabe, faz parte da sociedade essa questão do dinheiro, e nós merecemos ser valorizadas pelo que a gente faz, ok? A gente não vai estar fazendo nada ilícito, a gente não vai estar obrigando o outro, né? Não vai estar roubando, não vai estar machucando, a gente vai estar ali oferecendo um serviço e as pessoas vêm de acordo com as possibilidades dela. Ok? Então, pensar no valor que a gente quer ganhar é algo muito bom. Por quê? Porque a gente coloca uma meta. Então, não pensem, meninas, de forma pequena, tá bom? Não se nivelem pela psicopedagoga que não está cobrando aquele valorzão. A gente vai cobrar um valor merecido, um valor que nos valorize, ok? Então, pensando aí neste valor que você quer receber. Por quê? Uma outra coisa interessante é que a gente não ganha dinheiro. Adulto não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto gera renda. É uma desconstrução, porque a gente acha, né? Ah, ganhei o meu salário. Não, você não ganhou. Você trabalhou, prestou um serviço e vai receber por ele. A mesma coisa é a nossa atuação clínica. Nós vamos lá, vamos servir ao outro com o nosso saber, com as nossas, né, possibilidades de ajuda, e ele vai retribuir. E é muito interessante, meninas, a gente pensar o seguinte, essa mentalidade de empreendedora, ela precisa vir muitas vezes ser convocada. Por quê? Porque a gente acaba pensando como as salvadoras. A gente entende que o nosso fazer vai salvar a vida do outro. Então, como que eu não vou oferecer um desconto? Como que eu não vou dar uma possibilidade dele ficar? Aquela pessoa que já dá o preço se tremendo, esperando que o outro vá ali, né? Já reclamar, já falar que não vai dar, e ela já está pronta para baixar o valor. Não que a gente não possa dar desconto, ok? Não que a gente não possa facilitar as coisas, mas a gente precisa estar fortalecida e entendendo que o valor é algo que precisa estar ali intimamente relacionado com um bom serviço que a gente vai prestar, tá? E todas essas outras coisas que estão no entorno. A gente não paga para trabalhar. A gente precisa que o trabalho, né, retribua o que a gente está investindo, tá? Então, a gente precisa ter essa ideia do investimento inicial e dos gastos que a gente vai tendo ao longo do tempo. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Sim, tudo bem. Nesse quanto você quer ganhar, tá? E aí, o valor da sua sessão está relacionado à segurança que você vai ter para para cobrar esse valor, tá? E a valorização que você se coloca. É claro, meninas, que quando a gente está começando, desculpa, agora que eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, estou acompanhando, tá? As meninas estão vendo, beleza. Claro que quando a gente está começando, essa coisa de cobrar, talvez a gente ainda não tenha tanta segurança assim. E tudo bem, é uma construção. São coisas que a gente vai ao longo do tempo. Mas a gente não vai começar se nivelando por baixo. Ah, tem uma psicopedagoga aqui na minha cidade que está cobrando R$50 a hora. Não vai ser por essa que a gente vai se nivelar.
A gente vai pensar na psicopedagoga que tem um preço bacana, que você vai ter essa ideia do quanto você está pagando de sublocação, o quanto de investimento você tem, porque você precisa ter um retorno desse valor que você inicialmente investe. Claro que isso tem um tempo, é por isso que a gente vai fazer os registros gastos, porque a gente não investe e tem o retorno de primeira. Isso tem um período para que isso volte, mas a gente precisa ter clareza de quando esse tempo acabar, quando esse período já tiver alcançado, tá? Então, o preço, meninas, um preço muito camarada e bacana da gente começar a pensar é R$100, tá? É um precinho fácil, é tranquilo de falar, é tranquilo de calcular, tá? Mas lembrando, você precisa estar fortalecida, tá? Você precisa estar bem para cobrar esse valor. Poxa, Lana, de jeito nenhum, ainda não é. Ai, 100 é muito aqui. Ok, comece com outro. Mas entenda que você precisa, né, dentro desse movimento, estar fortalecida para dizer esse preço, tá? Não pode também ser uma coisa que te desvalorize, porque a gente tem essa visão social que o barato nem sempre é bom. Tá? Então, a gente precisa ter essa relação com o valor que pretende cobrar. Tudo bem, meninas? Um silêncio? Sim, perfeito. Sim. Um silêncio? Perfeito. Eu penso muito, sabe, no valor, às vezes, da pós. Porque é um investimento que você fez foi um também, investimento, né? não foi, Laene? Uma pós não é baratinho. Perfeito, foi um investimento. E não é um curso baratinho. Uhum. E dependendo do local também onde será o consultório, às vezes sem, né, até um valor razoável. Isso, por isso que é importante vocês fazerem uma boa pesquisa também dos locais para sublocação, para vocês fazerem um investimento possível de retorno rápido, tá? Porque senão também se vocês fazem um investimento muito alto, isso demora para voltar, tá? Então, minha sugestão, meninas, é que vocês tenham 3 tipos de valor, tá? É o valor cheio, ou seja, o seu preço final, o valor popular, que pode ser o seu valor cheio com uma porcentagem de desconto, e o seu valor social. O seu valor social possivelmente vai ser cobrado de pessoas, de alunos de escolas públicas, ok? Pessoas que você sabe que você pode ajudar, e mais que vocês não vão poder te pagar o seu valor total. Então, é interessante vocês pensarem sempre nessa margem, tá? Valor cheio, valor popular e valor social. E é importante também, eu boto até a imagem de um calendário aí, para a gente pensar no seguinte: quanto de valor cheio eu preciso ter? Quanto de valor popular eu posso ter? Aí vira o posso. E o quanto de valor social eu posso? Por quê? Se você se disponibilizar a ter a sua agenda, o seu horário de consultório todo de valor social, você vai demorar mais tempo para ter o seu retorno, tá? Porém, às vezes no início, você quer aprender, você quer botar a mão na massa, você quer mais exercitar a sua prática clínica. Tudo bem você ter mais valores sociais, mas você precisa ter em mente que isso precisa ir mudando ao longo do tempo, tá? Você precisa ir ampliando essa faixa de recebimento. Por quê? Porque as contas precisam ser pagas e o investimento inicial precisa de retorno. Tudo bem? Como cobrar? Tá? Como cobrar? A gente pode ter, né, primeiro, a gente começa sempre no movimento do enquadre. Quando a gente vai falar das etapas dos atendimentos, o primeiro encontro, a primeira sessão no consultório, ela é o enquadre que foi orientado para a gente, né, por um autor muito fantástico, que é o Jorge Visca, que ele é o pai da teoria para a prática. Então, ele teorizou toda uma prática, ele escreve para a gente, então tem um capítulo inteiro no livro falando sobre esse primeiro momento do enquadre, que é quando a gente faz os combinados que a gente vai dar, né, para as sessões dali para frente. E no enquadre, você já vai fazer o combinado do valor, ok? Hoje em dia, é muito comum a gente já falar o valor por telefone. Então, primeiro manda uma mensagem no WhatsApp, aí a gente combina uma ligação breve, a gente retorna, escuta um pouquinho, né? Acolhe um pouquinho o que eles vão passando, a gente faz ali já um posicionamento de como é o nosso trabalho, a gente diz o nosso local,
a gente fala o que a gente acredita um pouco, já dá uma acolhida naquela família, né? Já mostra ali um pouco do seu profissional e muitas vezes já fala o valor nesta ligação. Então, quando as famílias vão para a primeira sessão, que você fará o enquadre, você também, né? Você reafirma o que já foi falado por telefone, tá bom? Então, você vai fazer um combinado. Esse combinado vai ser o valor que você combinar e o seu recebimento pode ser por sessão, ou seja, todas as vezes que o cliente for para o atendimento, você recebe. Pode ser por quinzena, ou seja, a cada 2 encontros, um tem que ser pago, ou pode ser mensal. Isso tudo vai depender da sua organização. Lembrando que é importante fazer o registro de quando recebe, a data, o que se recebeu em dinheiro, se recebeu por Pix, isso tudo você vai ali. Hoje em dia, pessoal, a gente já não aceita mais pagamento em cheque, tá? É muito, muito pouco provável o pagamento em cheque. Você pode, né, não é muito comum, mas pode ser que você tenha uma maquininha de cartão e queira que as pessoas paguem via cartão de crédito, mas normalmente é por Pix ou em dinheiro, tá bom? Então, assim, você vai ali organizar dentro desta demanda. Lembrando, gente, o pagamento por sessão, você precisa fazer os registros, o pagamento por quinzena você precisa fazer os registros, e o pagamento mensal você precisa fazer os registros. Quando é mensal, você tem que botar um lembrete para não deixar passar, para não deixar daquele período. E até que margem desse valor mensal você gostaria de receber, tá bom? Tá caminhando, meninas? Tudo bem? Alana, posso fazer uma pergunta? Ora, é para isso que estamos aqui. Sim, as sessões, elas geralmente são semanais ou de 15 em 15 dias? Tem alguma regra? Existe alguma regra? Quando a gente trabalha com criança e adolescente, o ideal é que a gente faça sessão semanal. Pode até ser, dependendo da situação, mais de uma por semana, tá? Mas, em média, uma por semana. De 15 em 15 dias é muito incomum, não é algo muito habitual. Às vezes, quando você está tratando um adulto, você está fazendo com uma pessoa já mais velha, aí ele já passou por um período de sessões semanais, aí já está caminhando ali para um processo de mais autonomia, a gente até abre para sessões quinzenais, porque a gente já sabe que daqui a um tempo ele já está caminhando para uma independência de alta. Mas, inicialmente, são sessões semanais. Tá? Normalmente. Sim. E o mínimo total de sessões, 8 a 10 sessões, esse é o mínimo? Tem algum parâmetro ou não? Está falando para o processo de avaliação? Isso, de avaliação e intervenção. Não, a gente não tem um total. A gente não pode dizer, quando a gente está lidando com desenvolvimento humano, a gente não pode dizer ao certo em quanto tempo aquele sujeito vai se deslocar do sintoma. Então, a gente não precisa, a gente não dá com precisão as sessões. No processo de avaliação, que é esse inicial, a gente vai fazer o quê? Entre 8 e 10 sessões, podendo, às vezes, ser um pouquinho mais curto, às vezes precisando estender um pouco mais, a gente ali vai buscar já ter um parâmetro de como são as aprendizagens desse sujeito. Mas é um parâmetro, tá? A gente não pode afirmar com certeza. Tem crianças que vão um pouco mais rápido, tem jovens que demoram um pouco mais, a gente vai transitando de cliente para cliente. E o processo de intervenção, ele também não tem uma data específica. A gente sempre vai falar, por isso que a gente trabalha com transparência, por isso que a gente vai trabalhar com muita clareza, trazendo sempre a família para dentro do consultório, com sessões periódicas, conversando, entendendo como anda, como está o andamento dos processos. Por quê? Porque a gente não vai precisar, né, dizer ali com precisão quando que a gente para, tá? Entendi. Então, assim, as 8 ou 10 primeiras sessões são sessões de avaliação, até chegar a uma hipótese de uma possível dificuldade específica de aprendizagem. Normalmente, ele já vem para a gente com essa hipótese levantada, ele já vem com a queixa. Da escola. Com a queixa da escola, às vezes é a família, às vezes já passou por algum outro especialista. Vão dizer para a gente o que ele já tá, o que ele já tem ali como dificuldade. A gente vai entender essa dificuldade
e dizer se ela se justifica por por uma hipótese cognitiva, se a gente entende que ela está com um mau relacionamento com a escola, se ela não está ali com um bom vínculo com a aprendizagem, se ela está ali, às vezes, com umas questões familiares, né, que precisam de reajuste, falta de regra, de limite, sem rotina. A gente vai entendendo esse contexto para entender o processo de aprendizagem daquela criança ou daquele jovem, ou daquele adulto, né? Sim, perfeito. Porque hoje o que se vê são muitas psicopedagogas brincando, fazendo joguinhos, quando na realidade o trabalho vai muito para além disso, né? Não, o nosso trabalho ele é todo pautado no lúdico, Adriane. A gente vai jogar No muito, lúdico. a gente vai brincar muito, Sim. porém, nós Sim. somos as especialistas para ver se a criança enquanto brinca. A gente vai observar como ele aprende enquanto brinca, ok? Então, Sim. o nosso olhar é um olhar para além da brincadeira. Então, quando ele tá. Por quê, gente? A gente usa o lúdico porque é quando o ser humano está sem filtro. É quando é ele na sua essência. Então, ele está jogando o jogo da velha, ele está disputando, ele está brincando, você está observando como é que é a relação dele com o jogo, como é que é a lógica dele enquanto posiciona as peças, como é a sua relação emocional quando ganha, quando perde, quando erra. Então, o jogo ele é muito importante. A clínica psicopedagógica é pautada no lúdico, tá? As avaliações, os movimentos de testes, eles acontecem sim, porém sempre vinculado a esse prazer em aprender, esse prazer em estar naquele espaço. A gente vai ressignificando essas potências, ressignificando esse olhar, às vezes, muito mais endurecido que as escolas colocam, ou seja, nós somos seres lúdicos. O ser humano precisa do brincar para desenvolver todas as áreas da vida, mas a gente entra na alfabetização e escuta o quê? Acabou a brincadeira. Não tem mais o momento do parque, tem que sentar numa cadeirinha virado para frente, não tem mais recreio, 2 recreios por dia. Uma série de seriedades que vão sendo impostas e a criança, às vezes, né, tem ali as suas questões. Então, a gente precisa ampliar essas possibilidades na nossa clínica. É na nossa clínica que brinca, é na nossa clínica que bota para fora, é na nossa clínica que bota essa espontaneidade e isso vai desenvolvendo ali as suas possibilidades de aprendizagem e reverbera na escola. Tá, meninas? Perfeito. Maravilha, maravilha. É nem o foco de hoje, mas a gente vai falando aí do que vai aparecendo, tá? Então, vamos lá. Então, agora... Scarlett, fala aí. Eu tenho uma outra pergunta aí, voltando um pouquinho no slide ali que você mostrou. Vamos, por exemplo, fala aí. em questão de pagamentos. Quando o pai pede, por exemplo, um recibo, essa questão de um comprovante do pagamento, algo desse gênero, como que costuma funcionar? Porque, né, para a questão de e-mail até mesmo, assim, Tá, deixa eu voltar. tem alguma orientação nesse sentido? Scarlett, excelente pergunta. Meninas, a psicopedagogia ainda não é uma profissão reconhecida. Nós não somos ainda reconhecidas, né, dentro da legislação brasileira. Mas a gente existe. A gente está aqui atuando e persiste. Então, o que a gente faz? O nosso recibo, ele pode ser dado, pode ser um recibo de papelaria, tá? A gente pode comprar aquele bolinho de recibo de papelaria, preencher, entregar para a família, não é problema. Tem psicopedagoga que faz com a sua logo, imprime um recibo, né, na impressora comum, registra ali, mas a gente precisa deixar claro para essas famílias que esse recibo não tem valor para o imposto de renda, uma vez que a psicopedagogia não é uma atividade reconhecida, e muito menos para o plano de saúde, tá? Então, a gente precisa ter clareza, a gente trabalha sempre com honestidade e transparência, então, quando eles vêm pedir recibo, a gente pode dar o recibo sim, a gente só precisa deixar claro qual é o fim desse recibo, tá? Muitas vezes as famílias vão pensar assim, né? Eu trabalho na Petrobras, é uma empresa que me dá um desconto se meu filho tiver algum tipo ali, né? Algum tipo de atendimento e tal. Às vezes a gente consegue fazer esse recibo na nossa formação anterior, como pedagoga, como psicóloga, como fonoaudióloga, dependendo da profissão de cada uma anteriormente. Então, atendimento pedagógico, às vezes, para facilitar, né, aquela empresa, aquela família, a conseguir de alguma forma, mas é uma tentativa, tá, gente? É uma tentativa. O nosso recibo, ele não tem esse cunho para imposto de renda ou para poder valer para o plano de saúde. Scarlett, eu te respondi? Respondeu sim, obrigada. Nada, querida. Então, vamos lá, meninas. Eu trouxe para a gente aqui agora uma planilha
a gente pensar sobre essas questões de preenchimento mensal, tá? Essa planilha vai de presente para vocês, tá? Não fui eu que fiz, claro, não tenho essa habilidade, né? Pedi aqui para fazer. E aí eu preenchi janeiro, tá? Só com o exemplo, mas ela vai, ó, tá vendo aqui embaixo as abinhas? Fevereiro, março, abril, maio, ó. Ela vai até dezembro, tá? E ela já tem uma fórmula. Ela já vai facilitar a vida de vocês na hora do preenchimento, tá? Meninas, eu tô falando de uma planilha, mas isso pode ser feito numa anotação de caderno, isso pode ser feito de outras formas também, tá? Bloquinho de notas do celular, para quem é bastante organizado, mas aqui a gente vai entender isso aqui. A gente vai registrar todas as entradas, tá? Aí eu botei aqui o exemplo. Amanda paga 400, por quê? São 4 sessões em média no mês, R$ 100 por sessão, então Amanda, 400 no final do mês. Luiz, 200. Luiz é o preço, vamos pensar que o Luiz é preço social, é um aluno, né, o nosso valor social, é um aluninho lá de escola pública, eu cobro R$ 50 para o Luiz por sessão, então o Luiz me pagou 200. A Fernanda e a Joana estão ali registradinhos também. Então, o total de entradas, tá? Porque a gente sabe que no início a gente não tem tantos clientes assim, a gente está começando como uma autoridade, a gente está começando a se posicionar. Então, ali, R$ 1.400 neste mês, eu estive de entrar, tá? Aí vamos pensar nas nossas saídas. Aqui eu botei o exemplo do aluguel da sublocação, então você está pagando R$ 300 por mês, você paga uma supervisão, porque a gente, né, precisa fazer esse investimento na nossa prática, você paga 150. Esse mês de material precisou, né, gastar ali R$ 50, e pensando na questão da locomoção. Então, paga aí o metrô, paga o ônibus para até chegar no espaço do consultório. Então, de entradas foram, né, 1.400, de saída foi 540, a gente tem um resultado, a gente tem um lucro esse mês de R$ 860. Ficou claro, meninos? Tá? Sim, mas eu tenho uma outra dúvida também. Por exemplo, deu esse lucro. Você recomenda esse lucro realmente virou o nosso salário, digamos assim? Ou, por exemplo, dizem, o empreendedor tem que pegar uma parte do lucro E eu não estou te entendendo direito, Scarlett. Você pode repetir? Posso sim. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque meu fone de ouvido está bem ruim. Sobre o lucro. Eu entendi, os 860, vai lá. Uhum. Recomenda reinvestir parte do lucro ou fica como salário? Eu penso que nosso negócio ele precisa sempre de uma parte de reinvestimento. Mas é isso que muito bacana a pergunta da Scarlett. Por quê? Esses 860, meninas, vocês precisam ter o registro de quanto vocês investiram inicialmente. Lembra daquele valor maior lá atrás? Você precisou comprar os materiais, a maior quantidade de materiais, você precisou comprar a testagem que você ia usar, você investiu mais nesse início. Então, você precisa de uma parcela para voltar. Então, esses 800, eles precisam ter em mente que alguma parte dela é retorno do investimento inicial. Tá? E aí, quando esse retorno do investimento inicial é isso que a Scarlett está colocando. O que a gente vai investir neste mês? Talvez, né, pensando ali, que esse reinvestimento já possa ter sido aqui, ó, um material. Nesse mês, você pode se dar um jogo novo para a sua atuação. Esse mês, você pode pagar uma parcela de um curso que você quer fazer. Isso é investimento. Tá? Isso é investir no negócio. E aí você pega e acrescenta aqui. Podemos botar aí, por exemplo, né? Curso 1 de 3, que você parcelou no cartão de 3, sei lá, o curso foi 300, você pagou 100. Tá? Pronto. Esse 1 de 3 é um investimento. É um reinvestimento. E aqui também, nos materiais, se você parar para pensar. Tá? É isso, meninas. A gente precisa ir entendendo esses movimentos, tendo clareza com relação ao dinheiro. Tudo bem? Alguma outra pergunta, Scarlett, acha que eu te respondi? Sim, muito obrigada. Nesse início aí, então, a gente já começa também a pensar naquela questão de férias,
fundo de caixa, tem essas coisas também, não tem? Então, desses 860 que você recebeu, desse valor final, que depois mudou lá, né? Acho que foi 700. Desse valor que você tem, você precisa fazer uma organização dele. Ou seja, talvez no período que você vai ter férias, você não vai receber esse mesmo valor, mas talvez você tenha contas para pagar. Então, quando você fizer ali, por exemplo, você vai pagar R$300 de sublocação um ano inteiro. 300 vezes 12 dá quanto, gente? Faz aí rapidinho. 300 vezes 12 dá R$3.600. Esses 3.000, eles precisam ser pagos ao longo de 12 meses. Então, talvez você precise se organizar, mas guardando uma parte desse dinheiro para pagar o mês que talvez você não vai ter tantos atendimentos. Pode ser os meses de férias, os períodos de recessos combinados, tá? Você guarda uma parte desse dinheiro. Então, quando eu coloco lá, na primeira pergunta, quanto você quer ganhar, é justamente para a gente ajustar isso. Inicialmente, a gente não vai ter o que a gente quer ganhar, claro, mas a gente já precisa ter aquela mentalidade de que eu quero chegar naquele valor. Mas, por mês, a gente precisa ver quanto é possível já de entrada. Então, desse valor que fica, desse resultado, desse dinheiro gerado como lucro do consultório, uma parte é para você e a outra parte é para pagar o investimento que você fez, para guardar para você ter, para pagar suas dívidas no futuro, né? Então, ou seja, fazer uma leve poupancinha ou um investimento com esse valor. A gente precisa, nem que seja, meninas, guardar dentro de uma bolsinha, de uma caixinha e deixar dentro da gaveta. A gente precisa ter essa clareza que o dinheiro ele precisa ser organizado, ele precisa ser gasto ao longo de um tempo, porque senão também a gente se desespera depois. E aí o sonho de atuar e de ajudar fica prejudicado, tá? Porque a gente não se organizou para isso. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que vocês devem ter observado aí na planilha, é o seguinte: o nosso dinheiro relacionado ao consultório, ele precisa ser separado do nosso dinheiro de casa. Mas como, Alana? Vamos lá. A gente precisa ter essa separação, nem que seja dentro desses registros, você precisa ter clareza. Por quê? Senão você está trabalhando e não sabe quanto você está gerando, quanto que está entrando do seu trabalho. Então, pagar as contas de casa é com um valor. Pagar as contas do consultório é com o dinheiro do consultório. Ainda não tenho dinheiro do consultório, ainda estou pagando as contas do consultório com dinheiro de casa. Tenha clareza de que você está fazendo isso. E almeje que daqui a pouco as contas do consultório sejam pagas pelo dinheiro do consultório. Os investimentos que você vai fazer em você e no consultório precisam ser, né, dentro de um período, pagos por esse movimento, pelo consultório, tá? Depois que o seu consultório já estiver gerando lucro, que ele já estiver dando para você a oportunidade de você tirar esses valores, você vai fazer os reinvestimentos, comprar os materiais que estão acabando, investir num jogo novo, fazer seus cursos, pagar suas supervisões, como? Com o dinheiro do consultório. Então, uma sugestão simples, pega uma necessairezinha e deixa sempre um dinheirinho ali dentro. R$100, R$50, essa necessaire é do consultório. Por quê? Porque nós, mulheres, a gente anda pela rua e a cabeça da gente vai conectando, né? Aí você passa ali, ai, aquele relógio, nossa, esse relógio vai ficar ótimo na parede. O que você vai fazer? Vai lá e vai comprar. Mas se você compra com cartão de crédito, o que acontece? Embola com as contas de casa. Então, a sugestão é que você vai ter aquela necessairezinha com um dinheirinho, que aquela nota, aí você paga o relógio, pega a notinha, bota de volta ali, fechou, é o dinheirinho do consultório, que já está possibilitando que você faça essas melhorias. Com jogos, com os livros que vocês vão querer, e por aí vai. Novo teste que você quer experimentar. Todo esse movimento, ele fica muito interessante, tá, meninas? Que vocês fazem dentro dessa separação. O dinheiro de casa, o dinheiro da família e o dinheiro do consultório. E a renda do consultório entra para ajudar no dinheiro de casa, tá? Vai fazendo isso. O que a Andréia colocou? Peraí, estou fazendo isso para comprar meus materiais e conseguir ter meu espaço. Excelente. Meninas, nós precisamos colocar energia para poder fazer isso. Não é um exercício fácil. Quando eu coloco lá resiliência, quando eu coloco lá disciplina, para a gente desenvolver essa mentalidade de empreendedora, isso não é gostosinho. E a nossa mente faz com que a gente deseje sempre fazer o que é gostosinho.
Gostosinho vai ser começar a atender, vai ser receber cliente, vai ser devolutivo, vai ser visitar a escola. Gostosinho não é a parte de preencher a planilha, mas uma coisa não funciona separada da outra. Então, a minha sugestão é: façam um ritual quando vocês forem preencher a planilha. Bota uma xícara com uma bebida gostosa que você goste, separa um chocolatinho, um docinho, acende um incenso, bota uma musiquinha, prepara o momento que você vai sentar ali. Talvez vocês nem vai gastar muito tempo, vai gastar meia hora, 40 minutos, mas faz um pequeno ritual de uma coisa boa para que aquele momento seja prazeroso, para que aquele momento seja gostoso para você. E outra, deixa o celular um pouco afastadinho, né? Se for fazer na frente do computador, não pluga o WhatsApp, desliga as notificações ou tira o som. Por quê? A gente precisa se concentrar para não deixar passar uma conta, para não deixar passar um material. Ah, eu comprei alguma coisa com meu cartão de crédito e ok, o cartão de crédito dava sem o dinheirinho do consultório, paguei com cartão de crédito. Você precisa entender que esse dinheiro precisa voltar para você. Esse dinheiro precisa voltar para o dinheiro da casa, para o seu dinheiro pessoal, não é o dinheiro do consultório. Então, a gente precisa ter essa clareza. E, meninas, é um exercício. Não é gostosinho de início, mas se você coloca energia, naturalmente isso vai voltando. Isso vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais palatável ao longo do tempo. Inicialmente vai dar um desconforto, não vou querer, eu não vou fazer, mas tudo que a gente deseja colocar energia e fazer, aos poucos a gente vai conseguindo, não é mesmo? Eu estava perguntando para as meninas aqui no início, né? Alguém segura uma mulher determinada? Tem até aquela frase, né, que nem, né, acho que é nem o diabo, mas eu tô com as frases hoje, mas eu não lembro delas, né? Eu tô demais. Eu quero falar das frases, mas eu não lembro. Então é isso, ninguém segura uma mulher determinada. Vamos colocar a nossa determinação a favor dos nossos sonhos. Querer ter uma clínica psicopedagógica, um espaço de atendimento é digno, é honroso. A gente merece ter esse sonho, merece cumprir esse sonho, realizar essa vontade. Mas a gente não vai só como a psicopedagoga. A gente precisa levar a empreendedora junto, porque senão 1 mês, 2 meses já está desesperada, já investiu o dinheiro da família, não teve retorno, não está voltando nada, e naturalmente você vai parar. Tá? Então, a gente precisa ter essa clareza, buscar ferramentas e, mais do que tudo, meninas, é buscar recursos internos para lidar com isso. Porque a gente não foi ensinada, não é algo que feminino, tá? Não é algo que foi ensinado para o feminino. Isso normalmente é ensinado para os homens, mas a gente precisa fazer esse movimento se a gente quer ser bem-sucedida na nossa atuação, tá? Scarlett, querida, vi que você levantou a mãozinha. Estou cheia das dúvidas. Só com relação eu fiquei com dúvida com relação à parte burocrática. Se, por exemplo, para o início, precisa, será que abrir um CNPJ ou abrir um e-mail? O que você recomenda? Não precisa, tá? A gente não tem essa necessidade para começar a atuar. Esse não é o foco aqui do encontro, tá, meninas? Vocês estão me sugando, vou responder tudo, tá? A Adriane já perguntou sobre avaliação, Scarlett, como começar. Vocês estão aqui hoje, hein? Ó, sorte que eu tô generosa. Vamos lá. Obrigada. Scarlett, querida, você precisa primeiro, né, ver qual é a legislação do local onde você se encontra. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai precisar de um alvará se você estiver num prédio comercial. Se você estiver num prédio misto, que não tenha essa necessidade, nem alvará você vai precisar. Então, o importante é sempre ir na prefeitura e perguntar o que é necessário, já sabendo mais ou menos o local que você vai ou sublocar ou alugar, tá? Não precisa abrir CNPJ, não precisa abrir MEI, podem ficar tranquilos diante dessa característica que nossa profissão ainda não é reconhecida legalmente. Então, recibo, essas coisas ainda não vão ser necessárias, tá? Então, você precisa mesmo fazer essa organização do que você vai fazer. Mas a parte burocrática não tem essa necessidade ainda, tá? Se a gente der o passo de reconhecimento, isso pode mudar. Fala, Adriane. Muito obrigada.
Nós estamos caminhando para esse reconhecimento, Alana? Tá nas últimas vias do Senado, tá lá, tá, já tem um tempinho, acho que já tá por volta de 1 ano, só falta a assinatura do presidente. Tá. Tá? Tomara que saia. Tem as suas Agora é só vantagens e as suas torcer. desvantagens, né? Vai sair, É. vai sair. As coisas vão mudar. Fala, Scarlett, eu não estava te ouvindo. Ah, não, agora é só torcer, né? Para tomar logo. Vocês ouviram, gente? Eu fico sem graça de Não. pedir para a Scarlett repetir toda hora, por isso que eu perguntei se alguém ouviu. Scarlett, repete aí. Desculpa, gente, meu fone de ouvido tá péssimo, mas é só torcer agora. Só torcer. Beleza, beleza. Gente, já sabemos o investimento que a Scarlett precisa fazer no negócio dela. É comprar um fone de ouvido. Brincadeiras à parte, é isso. Gente, parece besteira. Mas, por exemplo, quando eu comecei esse movimento de dar as aulas, de fazer as coisas de forma online, eu tive que comprar uma câmera. A câmera do notebook não dá essa visão, sabe? Mas, assim, é porque eu quero investir para um conforto para quem está me assistindo. Para quem só está do outro lado, ok. Mas, para mim, é investimento. Eu não paguei com o meu dinheiro, não paguei com o meu bolso. Eu precisei calcular isso e colocar dentro do investimento do retorno do meu negócio. É isso, meninas, não tem nada de outro mundo, não tem nada que a gente não consiga se a gente não colocar energia para fazer, tá? E aí, eu me coloco sempre à disposição de vocês não estão sozinhas, o que vocês precisarem, tiverem dúvidas, precisarem, vocês podem contar comigo. Eu sempre coloco, né? Eu quebrei a cabeça, eu fiz tudo muito sozinho, eu precisei errar muito para acertar, e eu entendo que a minha missão é justamente facilitar para que vocês não passem o mesmo, tá? Então, hoje foi esse o objetivo do nosso encontro, falar desse gerenciar o consultório de uma forma prática, de uma forma simples, objetiva, e é claro que as dúvidas vão aparecendo dentro do processo. Quando vocês começarem a colocar a mão na massa, vai surgir uma dúvida ali, uma dúvida aqui, mas a gente está aí para a gente poder conversar, tirar as dúvidas e se encontrar mais vezes. Tá bom, meninas? Querem me falar aí o que vocês acharam no nosso encontro? Rapidinho, só para me dar um retorno. Peraí, eu não fiz um story. Deixa eu fazer um story com vocês aí. Dá um tchau, peraí. Deixa. Eu mudei a foto de fundo do celular. Eu mesma fico perdida, não me acho. Dá um tchau aí, meninas. As meninas, gerenciando o consultório psicopedagógico. Pronto, vou marcar vocês aqui. Queridonas, agradeço muito a presença de vocês. É uma honra para mim estar nesse processo de troca, me faz crescer demais, né? Me trabalha muito. É o que eu gosto de fazer, estar com mulheres, estar com psicopedagogas. Lembrem-se, vocês não estão sozinhas, contem comigo. Vamos, daqui a pouco, me deem sugestões de outros assuntos que vocês gostariam que a gente possa abrir para bater esses papos dentro dos aulões. Uma vez por mês tem um ciclo formativo, que é um encontro no sábado de manhã, também gratuito, também aberto para a gente ir trocando. E quem quiser, né, ter ali o meu acompanhamento, pode me procurar para uma supervisão, pode me procurar para uma mentoria. A Laene está aqui comigo e já está fazendo o processo de mentoria para começar a atender, para começar a estruturar esses passos, tá bom? Contem comigo, beleza, meninas? E aí, Posso valeu? recomendar um livro? Pode falar, Laene, Posso desculpa. indicar um livro? Quer indicar? Claro, querida. Oh, por favor. É porque você estava falando da questão da gente mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. Aí eu lembrei de um livro que eu tenho aqui, esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Olha, fantástico. Tá vendo como é que vocês são maravilhosas? Excelente, Fala Laene. justamente disso aí que você estava falando. Laene, você vai tirar uma É muito foto bom. do livro e vai marcar a gente lá para a gente repostar, viu? Excelente o insight da Laene. Ah, tá. Vai ficar a dica para o nosso encontro, hein? E aí, Tá, Adriane, beleza. valeu para você? Gostou? Muito bom, foi maravilhoso, enriquecedor, muito bom mesmo. Quero sempre participar desses aulões. Bacana, bacana. Scarlett, como é que foi para você? Esclarecedor. Obrigada. Fico feliz, fico feliz. Claudete está por aí, se puder abrir o áudio, dizer o que achou. Tô, Alana, tô aqui Conta só aí. ouvindo. Muito bom. Gostei. Eu, na verdade, hoje, passando por uma casa, as histórias que eu vi, né? Eu mandei
mandei a mensagem, você mandou o link, e para mim foi muito válido. Já anotei algumas coisinhas aqui e eu quero continuar participando, sim, depois de outras que vierem. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Fico feliz. Esses retornos são muito importantes. A Andréia botou aqui no chat, não foi, gente? Quem pode ler para mim? Eu tô perdendo. Às vezes eu mesmo me perco aqui, gente. A Andréia colocou, que foi maravilhoso. Não, isso foi a Adriane. Outro muito bom, também aprendendo a aprender. Ah, o livro, aprendendo a aprender. Excelente, Andréia. Excelente. Ah, já ouvi falar. Eu tenho esse aqui, se eu não me engano. Depois, qualquer coisa, a gente fotografa. E Laene, como é que foi aí para você o encontro? Fala aí. A Laene tá com overdose de mim hoje, gente. Passou 2 horas comigo de tarde, agora mais 1 hora de noite. Ah, é ótimo, né, Lana? Sempre muito esclarecedor. Cada vez mais vai abrindo a mente da gente e a gente vai tendo mais conhecimento sobre a atuação. Maravilha, ótimo. maravilha. Então, o dever de casa de vocês vai ser fazer um story. Pode fazer post também, mas vai ser fazer um story. Qual foi o insight de vocês do encontro de hoje? Vai dizer assim, eu aprendi no aulão para psicopedagogas, tal, tal, tal. Vai botar lá e vai me marcar. Beleza, meninas? Que eu quero compartilhar, porque é esse o movimento. Uma vai compartilhando da outra, uma vai impulsionando a outra. Tem lugar ao sol para todas nós, viu? Tem cliente para todo mundo atender aqui. Não tem que ser negócio de disputa. Não. Deixa eu só perguntar. Claudete e Andréia, vocês poderiam abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Vamos lá, se puder, claro, tá? A Claudete já abriu. Andréia tá por aí? Acho que não, né? Então vamos nós, meninas. 1, 2, 3 e... Não consegue, né? Beleza, Andréia. Tem problema. Tá uma foto bonitinha sua aqui. Deixa eu só ver se prestou, se ficou certinha. Às vezes eu sou meio ruim. Não falei? Não tirei não, meninas. Volta aí. Eu mudei o computador, aí eu ainda estou aprendendo. Ah, ficamos ótimas, maravilhosas. Muito obrigada. Contem comigo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.